Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso videocast aqui do setor de ação comunitária e pastoral do Unilassalle do Rio de Janeiro. Na conversa dessa semana a gente traz o Carlos, que vai falar um pouco para a gente sobre a IALO. Acredito que alguns de vocês não conheçam a IALO é uma instituição lassalista, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que eles desenvolvem, qual é o papel dele enquanto lassalista também dentro desse meio. E hoje então estamos aqui eu, Lívia e Carlos. Lívia, a palavra é contigo. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá que horas que você vai ouvir esse programa. Com muita alegria que hoje a gente conversa com o professor Carlos Frederico, advogado, com uma ampla trajetória lassalista, um currículo invejável. E, Carlos, amigo do coração, eu acho, né? Uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e que me ajuda sempre a entender um pouco mais, a aprender um pouco mais. Então, eu vou entender que essa é uma conversa entre amigos. Carlos, muito bem-vindo ao podcast Ação Comunitária. Obrigado, Lívia. Obrigado, Gabriel. Boa noite para vocês. Boa noite agora que a gente está gravando, mas bom dia, talvez boa tarde para os que vão ver. A amizade tem dessas coisas, faz as pessoas cometerem loucuras de generosidade. Então, agradeço suas palavras, acho que não chega nem a 5% disso. E, enfim, feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho do trabalho na IALO, do que a gente faz e, enfim, de todas as oportunidades que existem, né, para internacionalmente para os nossos alunos, professores e também funcionários. Eu acho que, especialmente num tempo onde a pandemia legitima essa ferramenta de comunicação, né, via videoconferência, a gente tem que fazer um uso exponencial desses instrumentos, né, para atingir toda a potencialidade. Acho que eu começo por aí, mas vamos conversando que eu vou falando mais coisas. Para quem não sabe, a IALO é uma associação internacional das universidades lassalistas e o Carlos é o secretário executivo dessa associação. Carlos, eu entendo que muito antes deste cargo existe um aluno lassalista. E contasse um pouquinho para a gente como é que essa formação perpassa você, como é que esses valores aparecem no que você faz, e aí sim explicar para a gente o que é IALO e qual é a tua função nesse cargo executivo, né? Essa função que eu me orgulho de pensar que a gente tem aqui no Unilassalle uma pessoa que perpassa tantas instituições. Não é verdade isso. Eu realmente penso isso. Vamos lá, eu estudei no Abel, né, vamos dizer, no antigo Instituto Abel, no atual Colégio La Salle Abel, e tenho as melhores memórias desse tempo que foram fundamentais para minha formação. Acho que para a formação integral, para a formação humana, e principalmente para o olhar para o outro, né? Acho que é uma das características da educação lassalista. Eu gosto de imaginar que eu tenho isso dentro de mim, que isso me foi incutido não só pela família, mas também pela experiência, né, do Abel. Acho que esse é um traço identificador, né, do lassalianismo, a ideia de pertencimento, né, a ideia de que você não está sozinho. Então, nesse diapasão, eu, enfim, terminei meus estudos no Abel, na época o Unilassalle não existia, então fui fazer minha graduação, depois fiz mestrado e doutorado e retornei aí já em outro ambiente, né, também lassalista, mas no que eram os primeiros anos da então faculdade, eu vou errar o nome agora, então não vou me arriscar, mas acho que era Instituto Superior de Educação La Salle, acho que esse era o primeiro nome oficial, do que hoje é o Centro Universitário La Salle.
Então, foi um retorno maravilhoso, porque tive a oportunidade de retomar essa caminhada, né? Acho que a formação nunca está completa, né? Acho que das melhores coisas, e depois falo mais sobre isso, mas acho que uma das melhores coisas de estar na IALO é que você está literalmente, eu sei que é clichê, mas todo dia aprendendo, porque todo dia você está tendo experiências, você está enxergando que alguma das 65 universidades que a gente tem mundo afora está fazendo, e você está tentando entender se aquilo que está acontecendo nas Filipinas pode funcionar para a nossa instituição em Barcelona, ou se pode funcionar com alguma adaptação, tem alguma coisa aqui que a gente esteja inovando que os outros precisam saber. Acho que uma das vantagens do pertencimento de uma comunidade internacional é que você não precisa reinventar a roda, né? Então, talvez a melhor parte do meu trabalho seja isso, ou seja, a janela que isso me dá, por exemplo, numa situação como essa, onde todas as universidades em todos os lugares do mundo estão enfrentando a pandemia. Então a gente pode enxergar e ver o que está funcionando e o que não está, quais são as melhores práticas. Eu acho que isso faz bastante parte do meu trabalho. E vocês têm que me interromper sempre, porque eu falo demais. E eu sei que os nossos ouvintes ou espectadores não vão apreciar se eu ficar falando no monólogo. Explica para a gente, assim, hoje, como é que a IALO, você falou da coisa da pandemia e da possibilidade de acompanhar as práticas. Em situações, em condições normais de temperatura e pressão, a IALO tem uma série de atividades formativas, e eu queria que você contasse um pouco para os nossos espectadores quais são essas oportunidades, porque eu entendo que algumas delas a gente sabe que existe, mas não sei se a gente tem absoluta clareza de todas as vantagens que elas representam quando a gente encara elas como uma oportunidade. E ouvir você falar sempre me parece assim, nossa, tá, agora eu entendi quão incrível isso é. A pessoa vivenciou, né? E aí fica mais fácil perceber assim o que muda, né? Como você ouviu um depoimento de um aluno? Perdão, só a última parte, Lívia, o que muda o depoimento do aluno, não entendi. No sentido de, se você quiser, eu posso fazer a pergunta. Quando a gente escuta você, que passou a trajetória, que fez tantas vezes, é como ouvir o depoimento de toda essa oportunidade, né? Perfeito. Bem, então vamos lá. A IALO é a rede internacional de educação superior da nossa área. Então, são 65 universidades em 5 regiões, a maior parte delas na América Latina, então são 15 universidades no México. A gente tem uma outra região que é Estados Unidos e África anglófona, né? A gente tem 6 nos Estados Unidos e depois mais 3, né, lá na África e também na Universidade de Belém. Temos 19 universidades na América do Sul Central, temos 11 universidades na Ásia, sendo que 10 nas Filipinas, 1 em Singapura, e temos 8 universidades na Europa e na África francófona. Eu sou responsável lá pela direção executiva e somos um enorme time de 2, né, onde eu sou responsável pela direção executiva e a Diana Loera, mexicana, responsável, ela é a diretora associada. Então, de início, acho que primeiro é reforçar o traço internacional da IALO. Formalmente, a gente está sediado na França, o diretor executivo está no Rio de Janeiro, a diretora associada está no México, e o presidente da IALO também está no México, mas poderia estar em qualquer uma das outras 65 universidades. Então, assim, para a IALO, a utilização da videoconferência não é novidade. Tá? É isso que a gente faz e sempre fez para o nosso funcionamento. O que a gente faz, ou de que maneira que a pandemia nos atingiu? Nós somos uma entidade internacional.
os nossos programas, por definição, são internacionais. Então, reunião de conselho, tudo é internacional. O que significa que, no período de curtíssimo prazo, as nossas atividades foram praticamente todas suspensas. Ou nós tivemos que suspender as atividades. Atividades que eram presenciais, né, de programas e afins. Tal qual praticamente todo trabalhador que continuou trabalhando durante a pandemia, eu me sinto como se eu estivesse trabalhando 5 vezes mais, porque a gente está todo dia com o computador na frente e num primeiro momento, acho que a função da IALO era escutar o que estava acontecendo nos diferentes lugares. A pandemia começa em março, pega as nossas universidades em momentos diferentes do calendário acadêmico. Então, primeiro escutar e até para entender também qual seria o impacto da pandemia. Acho que aí vem um segundo momento que ok, a pandemia está aqui, a gente precisa se reorganizar. Então, esqueçam os planos, né, e vamos traçar novos planos. Então, a gente tinha um plano trienal, cujas metas praticamente todas a gente já tinha batido, mas em 3 semanas a gente decidiu, ok, esquece esse plano, a realidade é absolutamente outra agora, nós vamos refazer tudo. Aí eu acho que de imediato a gente fez 2 coisas. Né? A primeira foi, criamos uma base de dados, que vai estar disponível para vocês, se não nessa semana, já no início da semana que vem. Então, pela primeira vez, hoje a gente tem todos os programas de todas as universidades laçalistas catalogados. Então, vai ter lá um search e você vai poder saber as graduações da Universidade X, o mestrado, doutorado, se é online, se é presencial, E isso eu tenho o orgulho de dizer que nenhuma outra rede de educação superior tem. E aí não é nenhuma rede de educação superior católica, não, nenhuma rede tem. A gente tem governos que têm isso, né? Então o DAAD na Alemanha tem esse tipo de procura, né? De search, Suécia tem, Holanda tem, mas redes de educação superior isso não tem, então bastante feliz de a gente fazer isso. Outra coisa que a gente priorizou foi a formação, né, o chamado COIL, que é o Collaborative Online International Learning, que basicamente ele pareia 2 professores em lugares diferentes, com a função de criar um currículo ou uma disciplina comum. E aí também muito orgulhoso de dizer que em 3 meses de pandemia a gente vai ter formado mais de 500 pessoas. Então, o nível de velocidade que a gente imprimiu, e aí grandes crises pedem grandes escolhas. Então, sentamos e resolvemos. Nós vamos priorizar isso. Então, tem várias outras coisas que, vamos dizer, são da nossa agenda de competências, mas que nesse momento estão num segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque com o distanciamento das pessoas, o que a gente quer é dar as ferramentas para que elas possam fazer isso. As nossas universidades só podem entrar em cooperação com outras se souberem que programas que estão sendo oferecidos. Nossos professores, se a gente está pedindo para os professores, olhem aí, vê de repente, olha, você imagina, na nossa graduação de Relações Internacionais, ao invés, dentro de um curso de América Latina, de eu dar uma aula de México, eu vou entrar em contato com um professor mexicano que vai poder falar sobre México. Entendeu? E isso vale para qualquer outra disciplina. Então, eu acho que essa é uma potencialidade, e de novo eu digo, o ensino remoto, né, ele nunca foi Nós temos universidades que oferecem ensino remoto, mas a pandemia legitimou a utilização do ensino remoto. Funciona, entendeu? Com adaptações, com coisas, funciona.
Então, essa ferramenta, né, ela foi tornada simples. Aquilo que era, pô, não, mas tem que ligar o Zoom e tem que baixar, e aí você tem... Normal, isso aí é o bom dia de hoje. Então, essas ferramentas foram legitimadas e essas potencialidades agora estão à mesa, né? Acho que o grande desafio, primeiro um desafio de convencimento, né, para dizer, olha, vale a pena. Mas eu acho que esse desafio, inclusive, já foi, porque na primeira fornada a gente formou mais de 200 professores, e aí aqui eu digo em primeira mão para vocês que nós temos mais de 400 inscritos para essa segunda. Então, até o final do ano pode ser que a gente chegue a 1.000 professores formados. Se eu dissesse para você, em janeiro, que nós faríamos um programa que parearia professores e que esse programa nós formaríamos 1.000 pessoas em um ano, eu não diria isso para você. E aí eu acho que devo a vocês a sinceridade. O COIL é algo que a gente decidiu em outubro do ano passado. E aí a gente começou a implementar, fizemos uma primeira turma um pouco menor. Jamais imaginávamos que teria a dimensão que teve, mas é aquela coisa de adaptar. No momento em que você enxergou, em que você enxerga que, opa, esse negócio tem uma demanda reprimida, esse negócio acho que pode explodir. Aí nós colocamos todos os ovos no mesmo cesto e fizemos de tudo para que isso avançasse. É legal ouvir essa perspectiva de como a gente consegue conectar, né, essa rede tão grande. A gente sempre tem essa noção dessa dimensão de que a gente trabalha em rede, mas acho que nos dias de hoje a gente consegue entender isso com uma clareza maior, né? E aí a Lívia vai lembrar que no finalzinho, assim, de quando a nossa vida ainda era normal, né, nas últimas semanas presenciais de trabalho, o quadro lá da ação comunitária, eu tinha pego um mapa para pegar, eu estava procurando associações de ex-alunos laçalistas pelo mundo, né? Então eu tava ali de olho nos mapas da África, procurando onde é que tinha colégio, enfim. E foi uma confusão para eu conseguir achar as coisas, porque é muita escola, muita universidade, muita instituição. Como é que vocês conseguem organizar, assim, para entrar em contato, ter um caminho único, assim, de contato com tanta gente, com tantas instituições, com tantas universidades? Como é que vocês fazem para estabelecer essa ponte entre tanta gente diferente? Acho que a sua pergunta é fundamental, Gabriel, que é a questão da comunicação, né? Na nossa rede, a gente não tem uma economia de boas ideias, né? Nós não precisamos vamos lá, vou refrasear, não é que nós não precisamos de mais boas ideias, mas é que a gente tem um número enorme de boas ideias. A questão sempre foi de implementação. Eu não quero, assim, nem por meio segundo deixar transparecer ou a inferência de que, não, aí eu cheguei lá e tudo começou a funcionar. Absolutamente não foi assim. Eu tive muita sorte de que algumas pessoas fizeram esse trabalho quando esse trabalho era muito mais difícil, e aí essas pessoas abriram um caminho para que depois a gente pudesse avançar, né, no caminho que tinha sido traçado. Em relação à comunicação, talvez era a nossa questão número 1. Então, não há nada de controverso no que eu vou falar, e eu já disse para todos os reitores e presidentes, mas é justo que vocês saibam. Para que a cooperação aconteça, a agenda ela precisa sair da mesa dos reitores. Ela precisa sair da mesa dos diretores, dos diretivos. E eles são inteligentes o suficiente para reconhecer isso. Então, mesmo quando eu disse isso para eles, e já o disse algumas vezes, todos eles dizem, é verdade, você tem razão. Mas, então, uma coisa super simples que a gente fez foi identificar quem seria o ponto focal da IALO em cada universidade, que não fosse o reitor. Então, toda a comunicação vai para o reitor, mas vai também copiado para o ponto focal, porque precisa operacionalizar.
Acho que tem uma segunda dimensão disso, é que as nossas universidades têm tamanhos diferentes, dimensões diferentes, agendas diferentes. Então, são sistemas educacionais diversos, respondem a diferentes regulamentos. Então, uma coisa também que eu sempre tenho que lembrar é eu preciso trabalhar para aquelas que já estão mais avançadas, mas eu também preciso trabalhar para aquelas que são menores e têm poucas ferramentas e têm poucos instrumentos. Então, a gente tem universidade, por exemplo, nas Filipinas, que forma provavelmente os maiores empresários, os grandes políticos e por aí vai. Mas a gente tem um Instituto Centro-Americano de Educação Religiosa, entendeu? Na América Central, que merece toda a nossa atenção e é nosso filiado e tem que ser atendido. A gente tem uma instituição na Argentina que tem 50 alunos, tem que ser atendido. A gente abriu uma instituição na África, viveu seus primeiros anos na Etiópia. É óbvio que as necessidades de uma instituição como essa vão ser diferentes de uma instituição como Barcelona, por exemplo, que é super avançada em termos tecnológicos, em termos de capacidades, em termos de reconhecimento externo. Então, muitas vezes, o que a gente faz nos nossos programas é traçar o que a gente chama do ponto de entrada, né? Quer dizer, esse é o ponto de entrada no qual um determinado programa, no qual todos podem participar. Mas a gente vai estabelecendo etapas para cima que, se alguém quiser participar mais, ou desenvolver mais, ou tem capacidade mais, possa fazer isso. Então, é mais ou menos nesse sentido. Também em relação à sua pergunta, por exemplo, o sucesso do COIL. Um dos motivos pelo qual o COIL é um enorme sucesso é porque nós cortamos os intermediários. Simples assim. A comunicação é direta. Eu vou direto aos professores. Você entende? A mensagem do COIL chega. Ela chega via reitor. Ao longo do tempo, a gente conseguiu construir uma base de dados. Então, quando eu preciso mandar esse tipo de informação, vai para 3.500 pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Participei do programa de Roma. Beleza, você está lá na base de dados. Então, a gente vai juntando os e-mails. E aí, quando precisa mandar uma informação dessa, eu mando uma carta específica para cada reitor, mas eu mando também via base de dados. Porque senão, o que aconteceria é, eu preciso que o reitor receba, que o reitor mande aquilo, sei lá, para o pró-reitor acadêmico, que o pró-reitor acadêmico mande para o chefe de departamento, que o chefe de departamento... Então, nesse sentido, eu acho que essa criação, né, da nossa base de dados, ela é fundamental. Até pode parecer até uma heresia falar isso, mas acho que a gente tem que ser prático. A gente está sempre procurando maneiras de aumentar a nossa base de dados daqueles que recebem os nossos informativos, né? Nesse sentido, nós não somos diferentes, por exemplo, de qualquer site, coisa que tenta sempre capturar o seu e-mail. Porque no momento que ele captura o seu e-mail, ele consegue disseminar a informação. Então, óbvio, nós somos uma instituição de educação superior, laçalista, a gente não faz nada absurdo, né? Mas, por exemplo, teve um evento na Bolívia agora, eu vou pedir a eles se eles podem partilhar as pessoas que participaram do evento, porque são pessoas em potencial que têm interesse naquilo que a gente faz. E a partir daí a gente vai crescendo, né, essa capacidade de disseminação de informação. Carlos, temos alguma previsão, alguma expectativa, alguma conversa da IALO hoje para programas com os alunos no que estamos vivendo? Temos sim. Não posso antecipar os detalhes para vocês agora, por uma questão de respeito aos trâmites, tá? Mas a gente vai lançar em breve não só um programa para alunos, como para professores também.
obviamente que vai ser adaptado, remoto, mas tem as suas vantagens, né? Por exemplo, quando a gente faz o... É óbvio que a gente prefere estar presencial, né? Mas quando a gente está presencial, a gente tem um custo, né? O custo de deslocamento, o custo do programa, o custo de hospedagem, e o custo às vezes é proibitivo, né? Para uma série dos nossos alunos e instituições. Então, nesse sentido, a videoconferência é um grande equalizador. E a gente está desenvolvendo um programa remoto e possivelmente a gente vai contar com todas as universidades. E aí a gente tem que ver qual vai ser a dimensão disso, né? Podemos ter, sei lá, 130 pessoas, 2 por universidade, ou vamos fazer só com 65, mas eu acho que o interesse inicial é fazer algo nesse sentido, com pelo menos... Hoje eu diria que a gente está caminhando para fazer um programa com um representante por universidade, como um programa teste, tanto para alunos como para professores, tá? Num programa bastante específico. E aí a gente vai avaliar se a coisa está funcionando, né? Porque, claro, você pode fazer para 60, você pode fazer para 300, mas a gente tem que ver exatamente qual é o nosso objetivo, qual é o produto final, o que a gente consegue controlar. Né? Não faz sentido em ter um programa para 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Então, mas vamos ter coisa assim, tanto para alunos quanto para professores. Quando a gente pensa no potencial da IALO e quando eu lembro de chegar na rede, ficar impressionada com a quantidade de possibilidades dos trabalhos voluntários, assim, né? Lembro de sentar na tua sala e dizer, me conta tudo o que é possível fazer aqui. E, sei lá, passar 2 horas ouvindo. Até hoje, esses programas me impressionam e me impressiona que os nossos alunos não entendam essa grandiosidade, assim. Então, eu queria que você pensasse aí num programa que você acha que vale a pena a pessoa que está ouvindo e fazer uma busca lá nas ferramentas de pesquisa e conhecer tal coisa em tal lugar que está acontecendo. O que você sugeriria? Tem vários, acho que um você citou, tem que conhecer o projeto Utopia lá na Colômbia. Acho que basta entrar para ver a situação da nossa universidade em Belém, né? A universidade é em Belém, a 10 minutos da Igreja da Natividade. São das grandes alegrias que eu tive, que oportunidade de visitar a universidade algumas vezes. É uma universidade, óbvio, que está numa região bastante conflagrada do mundo, e oferece educação de altíssima qualidade. Aí você olha para a composição do alunado, mais 70% são muçulmanos, né? E aí alguém vai dizer, pô, mas uma instituição católica, como é que é isso? Mais 70%, como é que é isso? Isso é La Salle, entendeu? Essa é a força do lassalianismo. Então, a gente vai ver nas Filipinas educação, né, para os cegos. Isso é fenomenal, é realmente extraordinário. E, de novo, eu digo, acho que sair da caixa é sempre muito importante, né? A gente tem um conjunto de possibilidades, por exemplo, no La Salle Rio de Janeiro. Poxa, mas por definição, se a gente olhar para fora, é óbvio que a gente vai ter mais oportunidade. E a gente pode olhar para fora através do Centro Universitário do La Salle, no Rio de Janeiro. Então, é o que a gente tenta fazer. Uma das primeiras coisas que a gente fez, desde que eu cheguei na IALO, foi fazer o acordo One La Salle, que é abrir as portas de todas as universidades para todos os alunos lassalistas. O sujeito entra hoje no Rio, daqui a 4 meses ele fala, eu quero passar um semestre em Barcelona. Isso é completamente possível. Quero ir para a Etiópia, quero ir para Manila, quero ir para Barcelona, quero ir para Nova York. É totalmente possível. Então, acho que a gente tem que continuar
avançar. E normalmente a experiência que a gente tem de quando as pessoas viajam e conhecem esses lugares, falam, caramba, porque, claro, a nossa instituição tem o quê? 20 anos? Miguel, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso, 20 anos, ou perto disso, ou um pouquinho menos, né? 17, sei lá. Então, tem instituição que tem 150 anos. Na Manhattan College tem 150 anos, a Unilassalle na França tem 150 anos. Então, você tem curvas de maturidade da instituição que são divergentes, sem que isso seja um ponto negativo, né? Vantagem de ser novo é que você pode aprender com todo mundo que já passou por isso. É uma coisa que Lívia sabe bem disso, eu insisto em todas as reuniões, né? Às vezes, quando está numa discussão que vai para lá, vem para cá, eu falo, gente, X já passou por isso, Y já passou por isso, Z já passou por isso, e o resultado foi esse. Que tal a gente pular esse coisa e vamos tentar fazer diferente? Acho que parte da ação comunitária é isso. Entendeu? Nós não precisamos batalhar as batalhas de ontem. A gente pode aprender com os outros para batalhar as batalhas de amanhã e avançar espaços. Acho que é isso. Pequeno, quer fazer mais alguma pergunta? Assim, nesse sentido dessas oportunidades de desenvolver esse trabalho em rede, né, essa conexão com as instituições laçalistas pelo mundo, tem surgido principalmente no Brasil e lá fora, pelo que eu tenho estudado com o pessoal dos grupos de ex-alunos, os grupos de ex-alunos lá fora são bastante consolidados, têm uma presença bem forte nas instituições, e nos últimos anos, por meio da atuação pastoral, surgiram alguns grupos de ex-alunos aqui no Brasil. E qual é a visão da IALO nesse sentido, né, de entender o grupo de ex-alunos como atuantes dentro da rede? Como é que a IALO enxerga esses grupos de ex-alunos dentro da rede La Salle? Enxergamos como importantes, mas fazemos muito pouco em relação a isso. Tá? E aí também acho que tem que ser sincero. Existe uma instituição chamada UMAEL, que reúne, vamos dizer, os ex-alunos laçalistas no mundo inteiro. Essa é uma instituição também que funciona com algumas dificuldades, mas existe, funciona, nos últimos anos tem tentado um protagonismo maior. Acho que varia muito de país para país, primeiro, né? Então, por exemplo, a questão de ex-aluno nos Estados Unidos é uma questão fortíssima. Tem razões para isso. Uma delas é que, normalmente, ex-alunos contribuem com a universidade. Isso é bastante comum, né? Porque existe toda uma política para isso, não só institucional, mas também governamental, de isenção de impostos. Então, o sujeito fala, olha, ao invés de pagar meu imposto para o governo, eu vou pegar esse dinheiro do imposto e vou fazer uma doação para a La Salle, para o lugar que eu estudei e tudo mais. Né? Na Europa isso existe, mas é um pouquinho maior. Nas Filipinas é fortíssimo. Tá? E aqui na América do Sul e Central, no México é um pouquinho mais forte do que aqui. Aqui eu acho que a gente ainda está engatinhando, porque, veja, não se trata de... O relacionamento com o ex-aluno, ele também precisa ser profissional. Tá? Então, isso requer setores, isso requer conhecimento, isso requer pessoas, isso requer estratégias, isso não é só, eu estudei lá, logo, eu amo Abel, por exemplo, um lugar que eu estudei, tem colegas, enfim, que amam o Abel tanto quanto eu, e nós nos encontramos e tudo mais. Mas articular isso a uma ação em relação à escola requer estratégia, requer profissionalismo, requer tudo mais. Então, acho que não é por osmose. Eu acho que um erro que a gente tem, às vezes, é achar que isso é por osmose. O amor pela instituição pode até ser por osmose, mas
o transformar nisso em eventos, em atividades, em coisas, requer, eu acho, uma abordagem, e aí, na falta de melhor palavra, profissional. Eu não tenho nenhuma dificuldade, eu acho que a gente não tem que ter dificuldade em utilizar, às vezes, alguns conceitos, porque, claro, os nossos valores são humanísticos, nós temos que ser profissionais. O lema da La Salle do México é profissionais com valor, ou profissionais de valor, agora eu não me recordo exatamente. Nós temos que ser profissionais em trabalhar esse valor, em exponencializar esse valor. Tá? Então, acho que não é nenhum problema em dizer isso. Nós somos uma rede natural que comparte valores. Entendeu? Então, se eu vou fazer um acordo, sei lá, internacional, primeiro eu vou procurar se tem La Salle por lá, porque se tem La Salle por lá, tudo é mais fácil. Eu já avancei 15 casas, porque eu já sei o pensamento, a identificação, coisa, né? Então, eu acho que é por aí. Carlos, eu queria te agradecer, assim, né? Eu sempre aprendo, ainda que a gente fale de coisas que em conversas a gente já teve, ouvir você é sempre uma oportunidade de aprendizado. E aí, se você quiser deixar uma mensagem final, uma fala final sobre a Yalo, sobre o lassalianismo, né? Esse é o momento. Eu sou ruim de desenho e não vou desenhar, mas vocês já devem ter visto um símbolo no La Salle que é praticamente um triângulo sem fundo, né? Eu acho que aquilo é muito simbólico do lassalianismo em geral, normalmente acompanhado de uma frase, né, que a gente fala que é indivisa manet, né, que é o unido permanece. Acho que especialmente nesses tempos difíceis, aquilo que está unido permanece. Então, comparto com vocês o senso de empatia, de simpatia e principalmente de solidariedade. Não estamos sozinhos e juntos, né, o futuro imediato nosso é juntos. Tá? E isso vai tornar tudo muito mais fácil. Muito obrigada, Carlos. Sempre um prazer te ouvir. Vocês que estão ouvindo a gente até agora, muito obrigada. Boa noite, boa tarde. Enfim, você já conhece essa conversa. Espero que vocês tenham tido tantas oportunidades de aprendizado quanto a gente. É isso. Não deixe de acompanhar os outros vídeos que já estão postados aqui no canal da Ação Comunitária, de ativar o sininho das notificações para receber um aviso quando sair um vídeo novo. Dê uma olhada também nas nossas outras redes sociais, no Facebook Ação Comunitária no La Salle Rio, no Instagram @ação.comunitariarj. A gente vai ficando por aqui, a gente se vê de novo na semana que vem, e como o Carlos lembrou, como dizem os laçalistas no mundo inteiro, indivisa manet, permaneçamos unidos nesse momento, e a gente se vê na semana que vem. Abraço.